Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso podcast de hoje, mais um podcast de estudo bíblico, seguindo com o tema do Apocalipse. Eu sou a Deise. Eu sou o Fábio. Eu sou revisora, tradutora, autora. Eu sou capelão de empresas e pastor também. Isso aí. Sejam muito bem-vindos, um prazer ter vocês conosco aqui de novo, mais uma vez para estudar a palavra de Deus. Isso aí. Que é viva, que é eficaz, as mensagens deixadas por Cristo séculos atrás. Que repercutem, né? Falam com a gente ainda hoje, né? Ainda hoje, com certeza. Lembrando para vocês também que nós temos uma conta no Instagram, já temos bastante seguidores lá. Segue a gente lá, já tem conteúdo escrito sobre as 7 igrejas do Apocalipse, então acompanhe a gente lá também. E para você que está nos ouvindo aí no Spotify, também seja muito bem-vindo. Queremos ouvir de você. Temos tido alguns comentários no Spotify, isso nos estimula. Muito legal, muito legal. E além de que isso também dá apoio pro canal, né? Isso, exatamente. Muito obrigada, meu gente. Vou pedir uma coisa para vocês. Vamos lá. Ouça o nosso podcast de hoje. Se você é novo aqui e gostar do que você ouvir, e se inscreve no nosso canal, deixa teu like, deixa uma pergunta, acompanha a gente. Não se esquece de ativar o sininho. Você já se inscreveu, mas não ativou o sininho? Você não vai saber quanto que a gente posta, porque a gente não posta todo dia. Não. Então, vamos lá. Então, vamos direto ao assunto, porque eu sei que quem está ouvindo, principalmente quem está, né, nas plataformas de música, quer saber como é que... qual é o assunto. Então tá, mas só depois você já... Aí, em casa, você já pegou sua Bíblia, seu caderno, sua caneta? Irmão, você vai ter tanta coisa para anotar hoje, se prepara. É isso aí. Vamos lá? Vamos lá, então. Então, nós estamos agora no episódio 4. A gente falou no último episódio, o número tenho que repetir agora. Episódio 4, tô contando. E a gente está fazendo uma série de estudos em Apocalipse e hoje é a igreja de... Pérgamo. Era pra eu falar. Isso. Ele da gente tem que ser combinadinho, ensaia. Gente. Não ensaia, né? Por isso que sai às vezes. Eu fiquei esperando ele falar, ele não falou, eu pensei, deve ser eu, né? Então. Igreja de Pérgamo, essa é uma igreja que, assim, eu falei da igreja passada, falei bem, gostava daquele texto da igreja passada. Esse daqui é um texto um pouco intrigante, eu acho. Porque assim, ele vem recheado de detalhes que, quando você passa os olhos a primeira vez que você lê, eu acho que você não consegue captar tanto detalhe e tem muita coisa que fica oculta. Assim, puxa, o que ele quer dizer quando ele está falando desse assunto? Por que ele chamou assim? Por que Jesus ele está tratando dessa maneira? E fora que se você não tem familiaridade com outros trechos da Bíblia, você realmente não vai entender. Tem coisas que Jesus fala aqui que são menções de coisas que aconteceram no Antigo Testamento, por exemplo, que se você não conhece os detalhes, você vai ficar perdido. Uma coisa super interessante, porque tem gente que despreza às vezes o Antigo Testamento. Até eu já acho que eu comentei aqui, né? Eu já ouvi gente dizendo assim, poxa, Fábio, por que a gente tem que ficar lendo o Antigo Testamento, se preocupando com o Antigo Testamento? Jesus já trouxe tudo, mas a questão é que a profundidade da palavra de Deus depende da gente entender toda a palavra de Deus, é todo o desenvolvimento. Jesus, na verdade, vem fazer parte dessa missão como encarnado, mas ele já está trabalhando desde o princípio, né? E só lembrando que os escritores do Novo Testamento jamais imaginavam que a palavra que eles estavam escrevendo ali iria ser incorporada às escrituras de Deus, né? Eles sabiam que ia ser lida, ia ser de orientação para as igrejas, mas não que ela ia ser palavra de Deus também. Então, quando Pedro fala da palavra de Deus como inspirada e útil, eles estão falando do Antigo Testamento. Para nós, o Antigo Testamento, né? Mas eram as escrituras que eles tinham. Né? Então, essa escritura é como se fosse, na verdade, um bloco só, né? Uma continuidade. Eles não pensavam que, como você mesmo disse, né? Que iam incorporar o que eles estavam tratando, que eles estavam escrevendo em todas essas escrituras. Mas, para nós, a gente acaba dividindo por quê? Porque é o período da graça, né? Então, nós temos uma nova aliança em Cristo. Agora, a gente precisa entender o desenvolvimento da forma como Deus está trabalhando com o seu povo, né? Pessoal, nós vamos começar a ler o texto da Bíblia agora, então abre lá a sua Bíblia em Apocalipse 2, do 12 ao 17.
Eu vou pedir para você ler, Fábio. Pessoal, eu estou saindo de uma gripe semana passada, que ainda evoluiu para infecção de garganta. Então, de vez em quando, vocês vão ouvir lá no fundinho uma tossezinha minha aqui, tá? É porque a voz ainda não está 100%. Mas vamos lá. Vamos ler a palavra de Deus, porque sem ela não tem papo. Então, só para o pessoal ter como referência, eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada, tá? Então, Apocalipse capítulo 2, o verso 12. Vamos lá. O anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde você mora, que é lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependam-se. Senão, irei até aí sem demora e lutarei contra vocês com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha, um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Que coisa linda, né? Vamos começar falando sobre a cidade de Pérgamo. Sim, eu acho que a gente precisa localizar, porque essa situação aqui dessa igreja, ela tem muita história da região, né? A gente precisa conhecer um pouco dessa estrutura. E as mensagens, a gente tem 7 cartas escritas a 7 igrejas e de uma forma muito pessoal. Então, o contexto geográfico, inclusive, onde as coisas acontecem, é importante, né? É importante também a gente saber, as igrejas não estão tão longe. Por exemplo, aqui de Éfeso são 100 e poucos quilômetros de distância. Mas as cidades são diferentes das cidades de hoje. Então, 100 quilômetros hoje quase que estica uma cidade na outra. A cultura não muda tanto. Entretanto, aqui nós estamos falando de uma cultura muito antiga e que a diferença nessa região vai mudando muito as características do povo que mora lá, né? A gente precisa considerar que hoje a gente viaja de carro, de moto, enfim, né? Naquela época era a pé, a maioria das pessoas, porque não era todo mundo que tinha condição de ter um cavalo, exatamente, por exemplo, né? Exatamente. E algumas regiões do Oriente Médio eram usados camelos também, burros eram muito usados. Sim, também. Fazer uma viagem a pé de 100 e poucos quilômetros, então a pessoa tinha que se programar. Demorada. Então dá para entender bem por que a cultura é diferente. Por exemplo, nós estamos em Curitiba. Nós estamos a 400 quilômetros de São Paulo. A cultura de Curitiba é bem diferente de São Paulo. Com certeza. Porque nós levamos 6 horas para chegar lá. É mais ou menos isso que eles levavam de viagem entre Pérgamo e Éfeso. Sim. Por exemplo, né? Mas vamos lá. Mais até, né? A cidade de Pérgamo, gente, ela era uma cidade grande e muito importante. Ela floresceu mesmo quando os gregos conquistaram ali e eles fizeram altos investimentos em termos de construção na cidade. Para vocês terem uma ideia, na época romana, a população daquele lugar era de 200 mil pessoas. Isso é bastante gente numa cidade. 200 mil pessoas é bastante gente. Ela era sede do governo também ali na Ásia Menor. Uhum. Então ela era uma cidade realmente bastante importante. Uma metropolitana, digamos assim, né? E tinha construções assim, gente, naquele melhor estilo greco-romano, coisas lindas. Se vocês tiverem um dia a oportunidade de dar uma olhada, pesquisar em vídeos no YouTube mesmo, a respeito das ruínas de Éfeso, ou uma reconstrução, Éfeso não, Pérgamo, e uma reconstrução em 3D de Pérgamo, vocês ficam, gente do céu, era realmente muito bonito. Muito rico também, né? Muito rico. Aliás, a gente já pode falar que nós estivemos quase pertinho lá da Praça Central.
Não em Pérgamo, tá? Não Nós em Pérgamo. nunca fomos para a Turquia ainda, né? Mas a gente teve próximo porque, na verdade, eles tiraram a praça central da cidade. Não, o altar, né? Que seria mais ou menos um local, que ficava uma na praça, né? central, né? E eles retiraram todo aquele material e levaram para o Museu de Berlim. Só que quando nós estivemos no Museu de Berlim, na Alemanha, infelizmente estava... Aquela sessão estava fechada. Né? E agora está fechado de novo. Então... E o nome do museu é Pérgamo por causa desse altar. E ele estava fechado, E né? que vai falar exatamente aqui no texto sobre esse altar, né? É uma das coisas que se imagina, né? Mas enfim, lá a gente tinha templos para vários deuses e templos também monumentais, né? Tinha templo a Augusto César, que era o imperador, né? O culto ao imperador. Então tinha templo para Atena, tinha templo pro deus da medicina, Asclépio. Que nome difícil. Gente, e é interessante porque a medicina lá, inclusive no templo, eram praticados rituais muito estranhos de trancar pessoas que estavam doentes à noite no templo com serpentes. É por isso, devido a essa ideia das serpentes, do deus Asclépio, que o símbolo da medicina ainda é duas serpentes enroladas numa estaca, alguma coisa bastão, assim, né? Então essa era a ideia, tá? Então tinha esse templo e era realmente feito altos rituais de cura ali. E tudo muito estranho e normalmente envolvendo serpentes, né? Sim. Tinha também esse altar a Zeus, né? Que você já mencionou aí, uma coisa monumental também. É uma pena realmente que a gente não tenha conseguido ver. Eu estava tão animado quando eu cheguei lá e o museu estava em reforma e justo aquela sessão estava fechada. E ele entrou em reforma de novo, né? A gente não sabe exatamente quando vai abrir. E entrou e agora pegando várias sessões, né? Então, em tese, o museu ficaria fechado por 10 anos. Ai, que dó. Com tanta coisa preciosa lá dentro. Mas enfim. Tudo bem. Mas tem mais coisa aí, porque essa cidade, como a gente falou, é uma cidade muito rica, né? Uma das coisas, aliás, duas coisas que são muito legais de imaginar numa cidade como essa, que tinha lá, era uma biblioteca gigantesca. A cidade tinha 200 mil habitantes e a biblioteca tinha 200 mil volumes. Quase que um livro por pessoa. Exatamente. Gente, ela só perdia para a biblioteca de Alexandria. Exatamente. Ela era a segunda maior. Espetacular. Imagina, e fora 200 mil livros. Sim, e fora que ainda tinha também um baita anfiteatro, né? Anfiteatro para 10 mil pessoas. É um anfiteatro enorme. Agora imagina, gente, né? Se você já viu qualquer coisa da arquitetura, da escultura greco-romana, gente, vocês sabem que é uma riqueza de detalhes, assim, de fazer dobra de roupa em pedras de mármore. É a coisa mais linda. Agora, você imagina você morar numa cidade como Pérgamo, com toda essa estrutura. Tinha até pista de corrida de cavalo e coisas assim. Ou seja, realmente era uma cidade riquíssima. Considerada uma cidade evoluída para a época. Isso é o tipo da cidade que todo mundo hoje quer morar. É tipo dizer assim, você quer ir pra Tóquio? Cara, tô indo. Quando é que é pra ir? Né? Tem um emprego pra você lá em Tóquio. Tô indo. Era isso. Né? Uma cidade altamente... moderna, rica, desenvolvida em vários sentidos. Pro Império Romano é uma cidade de dar orgulho, né? Isso. Tanto que a gente tava falando do templo ao imperador... Ela foi a primeira cidade autorizada a ter o templo. De todas as cidades, ela recebeu autorização para fazer o culto ao imperador, para construir o templo. Então, ou seja, eles não iam montar isso numa cidade que fosse tipo provinciana, né? Exatamente. Eles iam fazer... Então, ou seja, essa era uma daquelas cidades que o mundo antigo sonharia em viver, né? Tipo hoje nós aqui... no Brasil, sonhando em viver em Berlim, não sei, Londres, mas enfim, Londres, Paris, Milão, enfim, era esses sonhos assim. Agora, é interessante a avaliação de Jesus da cidade. Sim, porque aí muda totalmente a perspectiva, porque nós estamos ouvindo de um olhar humano,
Para um olhar humano, assim, uma baita cidade, muito evoluída, muito desenvolvida e uma cidade muito integrada. Agora, pelo olhar de Jesus, muda tudo. Exato. Gente, e isso é tão importante. Como a gente tende a avaliar as coisas medindo progresso, riqueza, beleza, infraestrutura e tudo mais, e Jesus diz, tem tudo isso, mas o trono de Satanás tá lá. E ele ainda fala, é o lugar da habitação de Satanás. Pra gente é assustador, né? Nossa, de Satanás. Mas é aí que tá, é imperceptível. Satanás não é qualquer demônio. Não é qualquer demônio. Né? Mas, puxa, as pessoas sabiam disso? Não, porque aqui, quando fala trono de Satanás, é a perspectiva de Jesus. Não tá lá declarado, não tem uma placa, não tá dizendo isso, que é o Deus do caos, do inferno, de tudo mais, né? Não, é simplesmente Jesus dizendo. Satanás também tem um espacinho lá. E ele governa. Não, ele tem o trono. Ele governa dali. Não é um espacinho. Então, quer dizer, a partir dessa cidade, há uma influência enorme que parte dela para o mundo inteiro. A gente não consegue definir bem se esse lugar de trono de Satanás seria esse altar a Zeus, por exemplo, ou o altar ao próprio imperador, sendo que Jesus e as outras cidades também tinham templos ao imperador e Jesus não se refere dessa mesma forma. Exatamente, mas o que parece é que partindo dessa cidade, por ser o trono de Satanás, é que sai o governo de Satanás, quer dizer, as ordens, a influência que Satanás tem naquela cultura grega, naquele espaço daquela época, né? Vamos dizer assim, os países... Uma influência, né? Exatamente. Ela é uma cidade influente na região para disseminar coisas satânicas. Sim, e olha, gente, não é essa ideia de que, tá indo um missionário satânico saindo daqui para lá. Não é isso. É que a cultura... O que ele quer dizer com isso? Não, é que a cultura, como hoje, você pensa assim, o que influencia o mundo hoje? Se a gente para pensar, né, em termos de trono de Satanás, né, a influência maligna, a gente vai falar de cidades, por exemplo, que estão da onde parte o poder da comunicação. Então, cidades que... Eu não sei se vocês sabem o que é soft power, pessoal. Soft power é esse poder da mídia de influenciar culturas, através do cinema, passar música ideias. E não sei o quê. Isso. E é por aí que se tenta moldar o pensamento do mundo. Exatamente. Numa coisa só. Pense, por exemplo... lugares onde é muito feito filmes que são influências culturais. Lugares onde você tem um núcleo de mídia social, de grupos, de empresas que trabalham nessa área. E que a gente pensa, poxa, mas quer dizer que aquilo lá é satânico? Não em si, mas são canais de disseminação de cultura e Satanás é lógico que ele pega carona. De cultura mundana, né? Onde Satanás é isso que você falou. Ele pega carona. E ele determina muita coisa a partir dali, né? Você vai ver quantas coisas influenciaram vamos dizer assim, a sociedade atual através de filmes. E influenciaram mal. Música, mesma coisa. Até né, a forma de se vestir, tudo acaba sendo influenciado por esse Exatamente. núcleo que eu acho que vocês já entenderam ao que a gente está se referindo, né, gente? Sim. Mas a ideia aqui de trono de Satanás seria isso. A partir de Pérgamo, viria uma influência satânica sobre a região da Ásia Menor. Veja, era o trono, era dali que realmente partiam as ordens, né? Uhum. E isso já é um alerta pra gente, né? Porque a gente acha que há lugares no mundo que são um paraíso. Irmão, paraíso é onde Jesus está, onde ele não está. Não que sejam belos, mas nós dizemos assim, paraíso no sentido de uma cidade onde reina as virtudes do reino de Deus. Não tem aqui na Terra. Não tem local físico, mas a gente sabe que existem locais e que Satanás determina através daquele núcleo a disseminação de novas ideias e a manipulação da humanidade. E Pérgamo era isso para a sua época. Agora vamos lá. Como é que Jesus se apresenta
para essa igreja, porque a forma como ele se apresenta tem a ver com o final, com a recompensa também, né? Ele começa falando sobre uma coisa que, digamos, era uma arma, né? E uma arma contra cristãos. Porque no final das contas, essa arma era uma maneira de você constranger, de você ameaçar os cristãos, que era o poder. E qual é o poder? A espada. E a espada dele, ela não é qualquer espada. Ela é uma espada e ele diz, eu sou aquele que tem a espada afiada nos dois lados. Ou seja, ela não corta de um lado só. Sim. Ela corta dos dois lados. E Apocalipse 1,16, o próprio Senhor Jesus, o próprio João diz que essa espada saía da boca de Cristo. Sim. Ou seja, é o que ele profere, a arma de julgamento de Jesus é a sua própria palavra. Sim, mas aqui, como eu disse, né, é um contraste entre o poder bélico que está na mão de Roma e que também está administrando a cidade e que, a gente já vai falar sobre isso, os cristãos estão passando um aperto por causa desse poderio e Jesus dizendo, eu também tenho poder e o poder está na minha palavra. Não é eu também tenho poder, eu tenho o poder. O maior poder. Roma tem algum poder, eu tenho o poder. E ainda que o trono de Satanás esteja em Pérgamo, a última palavra sempre de Cristo. Minha. É isso que Jesus está dizendo aqui. Então, se é um alerta, por outro lado, é um consolo. O trono de Satanás está lá, mas a palavra de julgamento contra o próprio Satanás sai da boca de Cristo. Sai da boca de Deus e ele determina que essa espada vai estar ativa. Que ele vai agir, né? Vamos continuar a ideia, né? Falamos um pouquinho dessa apresentação, mas Jesus, essa mensagem parte para a igreja, né? Usando o mensageiro, né? O anjo da igreja. Então, que a gente já explicou, se você não viu isso... Volte lá eu acho que é no de Éfeso que a gente fala, isso. Né? No de Éfeso, no primeiro também de introdução ao Apocalipse, a gente explica que Jesus anda entre os candeeiros o candelabro, né? Candelabro. E tem as estrelas, que são os pastores. Isso. Enfim. Então vamos lá, falando da igreja. Puxa, vem a dúvida, né? Mas essa igreja, como é que ela apareceu nessa região? A gente não ouve falar dela em nenhum outro lugar do Novo Testamento. Não, você não encontra nem em Atos. Não, nem em Atos, nem em qualquer outra menção em outra epístola de Paulo, por exemplo. Sim. O que a gente sabe lá em Atos é que de Éfeso, da capital da região, Paulo fez um trabalho maravilhoso e que a mensagem se espalhou por toda a Ásia Menor. Então, muito provavelmente, aqui também é um foco do trabalho de Paulo. As pessoas que ouviam a mensagem em Éfeso levavam essa mensagem adiante e essa mensagem, digamos assim, ela chegava e se transformava numa igreja. E o apóstolo João, ele era o bispo daquela região. Sim, isso nós vemos nas epístolas, a gente vê isso na própria mensagem de João, né? Então João, ele era o líder, digamos assim, dos pastores daquelas 7 igrejas. Sim. Né? Então, ou seja, ela estava muito bem liderada, digamos assim. Ela não tinha uma liderança corrupta, né? Eles eram leais, é o que Jesus mesmo fala, tá, gente? É um não elogio. É avaliação. É um elogio, né? Exatamente. Jesus fala, eu estou na NVT, tá? Nova versão transformadora. Ele diz, ainda que vocês estejam, né, na cidade onde está o trono de Satanás, ainda assim você permanece leal ao meu nome e recusou-se a negar a fé em mim, até mesmo quando Antipas, a minha testemunha fiel, foi morto onde vocês vivem, o lugar onde habita Satanás. Eu fico imaginando assim, a igreja que está passando aperto, ela está debaixo de ameaça, mas há uma esperança. Deus está cuidando da gente. Mas, de repente, pinta um problema maior, que é um irmão que ele não só é ameaçado, ele é levado à morte. Nós não temos os detalhes de que aconteceu. Quem era esse Antipas? Não como sabemos. É que foi que ele passou pelo martírio? Mas ele já tinha um mártir, pelo menos, na igreja deles. Em toda a Ásia Menor, ele é considerado o primeiro mártir. Então, quer dizer, aconteceu aqui uma coisa inédita na região, assustadora para a igreja.
A igreja pensando que não, tá tudo bem, Deus vai nos proteger e protege, mas também no mundo teremos aflições. Também tudo o que aconteceu com Jesus, ele alertou que nós iríamos também sofrer, porque nós não somos maiores do que ele, nós estamos seguindo a ele. E aconteceu isso, mataram esse irmãozinho Antipas e de uma maneira que chocou a igreja. E que Jesus fala dele com tanta ternura. Com tanto carinho. Jesus fala dele assim, essa minha testemunha fiel. Sim. E já que não é uma... Eu me arrepio de ouvir falar um negócio. É isso que eu quero ouvir de Jesus. Não sei se eu vou ter que passar pelo que Antipas passou, né? Mas não é uma mensagem deprimente. Não. Ele, ao contrário, ele está trazendo a igreja para lembrar o quanto ele está cuidando da sua igreja e tem carinho pelos seus fiéis, pelos seus seguidores. Ele sempre começa as cartas, Jesus sempre começa dizendo, olha, eu sei a respeito de você, eu conheço a sua realidade, eu conheço a cidade onde você mora, eu sei dos desafios que essa cidade apresenta para você, mesmo levando alguns de vocês à morte, né? Esmirna, Jesus falou, vocês ainda vão ser levados à prisão e alguns vão até morrer. Mas já deixou o recado, né? Aqui em Pérgamo, Jesus já cita pelo nome, eu conheço Antipas. Conheço Antipas, conheço vocês, e é como se dissesse, a coisa não está fora do controle. Porque quando você ouve dizer alguma coisa do gênero, puxa, estão perseguindo, mataram um irmão. Então fica um clima meio pesado e o temor aumenta. Eu realmente imagino. Ele não era o primeiro irmão nosso em Cristo que já tinha sido martirizado. Pedro e Paulo já tinham passado por isso. Aliás, Tiago, irmão de João, Estevão. A igreja já tinha tido alguns mártires, né? Uhum. Muitos em Roma até. Mas quando isso acontece, quando você sabe que está acontecendo na outra cidade, você fica temeroso. Mas quando acontece na sua... É forte o impacto. É muito forte o impacto. Quer dizer, realmente. se aconteceu já uma vez, você fica quase que aguardando quando é que vai ser a próxima vez. Mas é engraçado porque esses irmãos, diante desse desafio externo da perseguição, eles ficaram firmes. Isso. Mas eles, por dentro, é que Jesus diz, agora eu tenho algumas coisas para falar para vocês e presta bem atenção porque são queixas. Quando Jesus diz, Antipas, a minha testemunha fiel, que gostoso, eu quero ouvir isso. Tá, mas agora primeiro, antes de você ouvir isso, né, Jesus chega assim, eu quero te dizer outra coisa primeiro. Vocês estão sendo muito tolerantes com o erro aí na tua igreja. Ai, que horrível ouvir falar um negócio desses, né? Porque é exatamente isso que Jesus está falando aqui. Eu tenho contra você algumas queixas. Como é que fala no teu, lá no versículo 14? Tenho, porém, contra você algumas coisas. Né? Eu não disse queixas, né? Mas assim, algumas situações. Queixa, né? Umas situações que precisam ser tratadas. A ideia é, eu preciso sentar com vocês para pontuar algumas coisas que vocês precisam mudar. Quer dizer, tem todo carinho, tem todo cuidado. Jesus está dando o positivo porque eles permanecem fiéis, ele sabe do que eles estão passando e sabe que ali é um lugar terrível porque parte do poder de Satanás dessa cidade. Ele vamos dizer, essa influência satânica. Então não ia ser diferente para a igreja, o peso ia ser grande. Mas Jesus não poupa a palavra. Ele não trata a coisa como fosse pouca coisa. Ele diz, não, eu preciso sentar com vocês, eu preciso falar de alguns assuntos. E aí ele começa dizendo, eu tenho contra vocês isso aqui, ó. Primeiro, aí no meio de vocês, tem aqueles que sustentam a doutrina de Balaão. Aí você falou, lembra histórias do Antigo Testamento. Mas o que tem a ver lá no passado, no período de Israel? Nós não estamos falando nem do império, da monarquia de Israel, nós estamos falando de antes disso, né? E de repente está trazendo para o período de João, né? Quantos séculos já tinham passado? Nossa. E é interessante como essa história de Balaão aí, que a gente já vai resumir para vocês, ela é recorrente na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Essa foi uma lição que doeu para eles. Doeu tanto que eles ficam mencionando, até o apóstolo Paulo fala disso em 1 Coríntios.
essa lição que eles aprenderam com Balaão ali doeu. Olha, gente, não vai dar pra gente ler aqui pra vocês, é Fazer claro. um resumão, né? Só para você, anotem aí na Bíblia de vocês, no caderno de vocês, para vocês lerem depois. Essa história está registrada entre números 22 a 25, tá? Depois, 31, 16. Então, números 22, capítulo 22 ao capítulo 25. É um bom trecho, e 31, né? Sim, é bastante história, por isso que não dá para a gente ficar lendo. Sim. E 31, 16. Então, o que aconteceu ali? O povo de Israel tinha saído do Egito, tinha marchado 40 anos no deserto. Aí agora eles estão entrando na terra prometida. E eles estão ainda do lado leste do Jordão, né? Moisés ainda está vivo, Arão ainda está vivo e eles estão do lado leste do Jordão. Ali tinha o território de Moabe, que era um território de um povo irmão de Israel, né? Porque Moabe e Amon eram filhos de Ló, sobrinho de Abraão. Então eles eram parentes, né? Eles pouco eram distantes, né? Mas eram parentes. Tá. E Deus já tinha dito para os israelitas, a terra de Moabe, Amon e Edom, vocês não vão possuir. Isso é da família de vocês, eu dei para eles, vocês vão ficar. Só que o rei de Moabe se pelou. Claro. O cara não anda mais com Deus. O camarada escuta falando que Israel tá vindo em nome do Senhor, já saiu do Egito, né? Com toda a graça de Deus, porque não tinha como se libertar se não fosse um milagre. Saiu do Egito com um milagre, vencendo por um milagre o maior exército da época. E vai chegar em Canaã. E todo mundo sabe que eles estão vindo com o Senhor que libertou e que guerreou contra o Egito. É o Senhor dos Exércitos, né? A gente sabe. Mas a notícia chega lá. E esse rei, ele se pela e aí ele vai tomar uma providência que é engraçado, porque ele não vai contratar tropas. Ele vai contratar outro cara. Isso é muito interessante, né? Porque, assim, ele pensou, eu não tô a fim de perder, de entrar em guerra, de perder guerra. Eu vou dar um jeito, eu preciso que o Deus dos israelitas amaldiçoe eles. E aí tinha lá um profeta chamado Balaão, que não morava em Moabe, tá? E ele foi chamado para amaldiçoar. E aí Deus falou para Balaão, não vai não, porque eu não vou amaldiçoar meu povo. Mas é engraçado porque ele fica bravo, né? E insiste. Eu tô te pagando. Você tem que amaldiçoar. Ele, o rei, né? O rei. Ele, o rei. Eu tô te pagando para você amaldiçoar esse povo. E Balaão se faz um pouco de difícil no começo. Não, olha, eu fui visitado por Deus, ele disse que não era para eu falar e eu não vou falar mal deles, enfim. No final das contas, Balaão foi com os enviados pelo rei Balaque, né? E aí eles, até o lance da mula que falou, e enfim, né? Porque ele tava... Balaão queria o din-din, gente. Balaão porque o rei ficava dobrando a oferta cada vez, né? Vai, eu tô pagando. Exato. E aí chegava lá, e aí... Balaão ia lá e abençoava o povo, porque Deus dizia, já tinha mandado lá pela mula mesmo, dizendo, não é para amaldiçoar, Deus já tinha falado antes, repetiu de novo, e aí ele só recebia a palavra de bênção de Deus, e todas as vezes ele foi lá e abençoou, e Balaque ficou doido. Sim, porque em vez de amaldiçoar, tá fazendo o contrário, tá recebendo para abençoar. Gente, e se vocês lerem as profecias de Balaão lá, a gente cita hoje como palavra de Deus, e são mesmo, tá? Porque mesmo que ele fosse um profeta pagão, ele estava profetizando no nome do Deus de Israel. Mas tem uma malandragem que ele sabe. E é aí que tem tudo a ver com o que nós estamos estudando aqui, pra gente entender, porque esse contexto de malandragem é que tem a ver com a história. Porque... Poxa, ele está sendo pago, ele está abençoando, mas ele não está numa situação favorável com o rei. E o rei tem poder. Ele poderia mandar passar a espada nesse profeta. Então o profeta ele diz assim, opa, peraí, calma, vamos sentar e vamos tentar... Tem um jeito, vamos conversar. O jeito é o seguinte, temos que fazer com que o povo
Abandone, peque contra Deus. Aí, pecado traz maldição. Aí sim. Você não precisa fazer nada, filho. Deixa que eles mesmos fazem. Só põe a tentação na frente deles. Exatamente. E aí vem a malandragem, né? Coloca mulheres ali para tentar o povo de Israel. E cultos pagãos. Com prostituição e não sei o quê. E não é que o povo de Israel se desviou fácil. E o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios, 23 mil homens morreram naquele dia de uma praga enviada pelo Senhor, né? E a praga não parava porque ainda tinha homem com prostituta cultual dentro da tenda. Aí, quando eles finalmente, né, conseguiram se livrar da praga, mas, gente, eles mencionam isso várias vezes, essa marca ficou. Deus estava nos abençoando o tempo inteiro, mesmo com gente pagando profeta para falar mal de nós. E no final, quem trouxe maldição sobre nós fomos nós. Mas olha que engraçado, porque eu fico imaginando a situação. Porque, por exemplo, como é que esse povo, as prostitutas, as pessoas que cultuavam o paganismo, como é que elas chegaram e contaminaram Israel? Chegaram na amizade, né? É o bom vizinho. Rapaz, chega aqui, vamos sentar, vamos comer junto, vamos andar junto, né? Tem umas coisas legais, eu preciso te contar, você tá chegando agora. E como Deus já tinha dito para eles, são parentes de vocês, não façam nada de mal. Eles estavam convivendo numa tudo bem, boa, né? Então, quer dizer, recebeu bem, começa a trocar ideias, começam a favorecer um, favorece o outro. Daqui a pouco conta mais como é que é aí a terra e você começa a entrar no paganismo e diz as vantagens, enche os olhos. Aí você começa a fazer oferta, começa a ver aquele encantamento. Traz a comida que foi oferecida para o ídolo. Exatamente. Toma aqui, queridão, come aí com a gente. Não tem nada de errado. Então, esse não tem nada de errado, que o povo às vezes para e lembra que ele... Será que eu já não... né? Eu não deveria fazer isso? Quer dizer, já sabe. Mas fui tão bem tratado. Eu fui tão bem recebido. E eu também quero. Então, vem o tombo. E é exatamente isso que está acontecendo na igreja de Pérgamo. Então, porque o que Jesus acusa eles é que eles foram instigados por esses falsos mestres a comer alimentos oferecidos a ídolos e a praticar imoralidade sexual, exatamente igual o povo de Israel lá nas Campinas de Moabe. E como que era isso, gente? Como é que... Poxa, mas o povo da igreja tá comendo comida oferecida a ídolo. Aí agora você vai ter que ler lá 1 Coríntios 10, do 14 ao 33. 1 Coríntios 10, 14 a 33. Onde Paulo explica isso para a igreja de Corinto, que era uma prática que acontecia em todas as cidades greco-romanas. Então era assim, os animais eram sacrificados nos abatedouros consagrados aos ídolos e vendidos nos açougues já consagrados aos ídolos, tá? E Paulo diz, se você vai no açougue para comprar a tua carne, nem pergunta se tá, porque algumas pessoas podiam não consagrar ou não, nem pergunta se é consagrada a ídolo ou não, vai lá e só come porque a carne pertence a Deus, os alimentos pertencem a Deus. Então não fica preocupado com isso. Se você for convidado por o teu vizinho, que é pagão, para comer com ele, não sei o quê, e durante o banquete ele chegar e dizer, essa carne aqui eu comprei lá do templo de Zeus. Não coma. Não porque a carne vai te fazer mal, mas para não escandalizar essa pessoa. Porque ela tem que saber que você tem uma vida separada. Acontece que tinha carne que era comprada em açougue e carne que era comprada nos templos. E o que Jesus parece estar dizendo aqui é que eles já estavam começando a relativizar não só a questão da compra da carne no açougue, mas no templo. Em outras palavras, né? Você está dando uma abertura que vai dar problema. É o sincretismo religioso. Exatamente. Né? Já não está dando problema, quer dizer, não tem problema nenhum de você consumir carne consagrada
dedicada. Não é uma pessoa que tem um açougue que ele é um pagão. É uma pessoa que está pegando aquela carne para um ritual. É para um ritual religioso. E aquela ritualística que é feita com a carne é justamente para que quem consumir a carne, ele tenha ou benefício ou algum problema relacionado ao Deus que recebeu aquela oferta. Então, você começa a relativizar isso, então você começa a desprezar certas questões espirituais que são importantes. E veja que não era só, eles não ficaram só como se só fosse só, né? Mas eles não ficaram só nisso, eles foram além e ainda se envolveram nas práticas rituais de prostituição, imoralidade sexual. Gente, vejam bem. Deixa eu abrir um parênteses. Sim. Eu queria falar aqui uma palavra, porque hoje, né, a geração dos jovens hoje, que estão recebendo uma boa educação teológica das igrejas, as igrejas que, vamos dizer, zelam pelo estudo. Ao mesmo tempo eu tenho visto um comportamento que parece que eles estão mais preocupados com o entendimento do que com a transformação que esse entendimento tem que dar. E aí você diz assim, olha, alguma coisa não está indo bem. Eles estão desprezando o comportamento e tem um vocabulário, um palavreado que chega a assustar, acho que até pagão. Tem um comportamento sexual relacionado aos seus relacionamentos, né? Ou seja, não tem compromisso e se diz cristão. Vivem em barzinhos, entre outros ambientes, que a gente diz assim, ok, vai evangelizar como? Mas ele está indo lá por quê? Está acompanhando essa turma em qual propósito? Aí você diz... mas espera aí, você vai querer dar uma de crente radical, você também vai ficar isolado do mundo. Aqui é que é a pegadinha. Aqui que é o lance de Balaão. Aqui que as coisas acontecem. Porque você começa a relativizar. Eu não estou falando aqui que você não deve fazer um churrasco com teu vizinho. Não estou falando aqui que você não deve convidar pessoas para o aniversário. Ou que você não deve ir no aniversário de alguém. É que a gente tem que entender que o comportamento hoje de muitos jovens que... inclusive, teologicamente, são impecáveis, porque eles dão uma aula de teologia. Mas você diz, alguma coisa não está legal. Até aquela questão dos jantares de fim de ano das empresas, né? Começa tudo bem, de repente todo mundo começa a ficar bêbado e aí a coisa decai bastante. Saia antes. Exatamente. Saia antes. Vai lá, faz o teu social, Exato. Se relacione com seus colegas, mas saia tem antes limite, da né? coisa degringolar, irmão, porque vai. A bebida, ela tira inibição. E esses rituais imorais aqui, eles eram regados a bebidas alcoólicas também, tá? Então, eu sei que parece um pouco antiquado, né? E irmãos, porque tem certas coisas que a gente tem que voltar aos fundamentos. Exatamente, são os fundamentos. Aquilo não vai mudar. E olha, ser cristão já é... Se você é um cristão que vive a vida cristã, como a palavra de Deus diz, não é perfeito porque nenhum de nós é perfeito, todos nós somos pecadores e temos os nossos problemas, que Jesus vai chegar para nós e também dizer, escuta, tem essa queixa aqui com relação a você, que é porque o Senhor está querendo aperfeiçoar, porque ele não vai te deixar errar sem te dizer, eu quero que você corrija. Que bom que ele chama atenção, um pai chama atenção de um filho. Um amigo chama a atenção do seu amigo quando precisa, quando realmente é um amigo. Sim. Então a gente tem que pensar que se Jesus está chamando atenção, que bom que ele está chamando atenção. Que bom que ele está tocando o coração. Que bom que eu já vi muito cristão que estava vivendo, relativizando as coisas e de repente levou um chacoalhão de Deus. E Deus falou com ele diretamente, falou assim, eu não estou gostando do teu comportamento. E teve outros que continuaram negligenciando. E depois você fica pensando, como é que acabou essa história? Normalmente não acaba bem. Um pouquinho de relativização, gente, já é suficiente. Então, a vida cristã, ela já é agressiva só por ser vivida conforme a palavra de Deus para quem vive em pecado. Porque é aquele negócio que Jesus falou, a luz veio, as trevas não gostam da luz.
Exatamente. E a gente incomoda quem quer viver em trevas, porque você traz luz, aí você mostra onde que está o pecado da pessoa. E ela não quer isso. Ou seja, você não tem aquele discurso que está validando as práticas deles. E hoje nós estamos vendo igrejas querendo validar práticas pecaminosas, lançando partes da palavra de Deus no lixo para ser aceito pela sociedade. Irmãos, há poucos dias nós tivemos uma conferência no Brasil, numa igreja bastante renomada, com gente bastante renomada, falando de novo que a gente tem que rever a palavra de Deus, atualizar a palavra de Deus, criticando a palavra de Deus como se ela fosse um papa de papel, pois ela é mesmo. Ela é a nossa regra de fé e prática, e não é o pastor A, B, C, D, Z que vai dizer pra gente mudar a palavra de Deus, que não mudou até agora, e ela não vai mudar. Me diz aí nos comentários, irmão, você estava sabendo disso? Como é que tá? Você tem ouvido a respeito desses papos? O que você acha de igrejas? E, gente, uma que a gente sabe aqui no Brasil que fez essa conferência, mas tem outras aqui no Brasil querendo abrir as portas para práticas pecaminosas, relativizando a mensagem da palavra de Deus. Essa espada de dois gumes. Eu diria assim que existe até uma facilidade de você entender que aonde está o trono de Satanás, essas investidas, elas são feitas porque a gente não pode esperar algo diferente. A questão é, por que a igreja não está respondendo a isso? Por que a igreja está entrando na onda? A igreja está se permitindo a cultura e em vez de transformar a cultura, ela está sendo transformada pela cultura. Irmãos, isso é horrível, mas esses dias numa igreja, há poucos dias mesmo, nós estamos falando aqui em abril de 2024, né? Então foi esse mês mesmo, uma igreja nos Estados Unidos, uma conferência para homem, levou um dançarino a gente chama em inglês de pole dance, aquelas, como é que a gente diz? Polidense. Polidense. Acho que é polidense, né? Enfim. Aquelas danças de strip com aquela barra que elas ficam girando, só que era um rapaz seminu dançando numa conferência masculina. Isso é inconcebível. Inconcebível. Aí quando um pastor mais sério, né, com a palavra de Deus, subiu lá para falar, ele começou a dizer, isso é o espírito de Jezabel, não sei o que. O pastor, líder da igreja, mandou ele sair do púlpito. Mandou ele sair, é verdade. Mandou ele sair do púlpito. Irmãos, o que está acontecendo, né? O evangelho ofendendo evangélicos. Uhum. Olha, que eu saiba que o evangelho é ofensivo ao mundo, que se recusa a ouvir a mensagem de arrependimento do Senhor Jesus, isso eu até normal. Entendo. Agora, o evangelho ofendendo evangélicos, eu vou pôr entre aspas aqui. E o texto está dizendo novamente sobre aquela turma dos nicolaítas, né? Que parece que é exatamente líderes que Jesus está fazendo um comparativo. A gente não sabe quem é o nicolaíta, mas aqui parece que é exatamente esse comportamento. Lideranças que vão inflamando, que vão diluindo. Eles vão deixando a coisa acontecer, né? Sim, e instigando. E acontece muitas vezes dessa forma. O líder diz, mas você é tão radical por quê? Querido, isso aqui é normal. Mas Jesus é amor. É amor, exatamente. Essa é uma mensagem que tem a ver justamente com esse comportamento, essa relativização. Puxa vida, Deus, ele perdoa. Nós não estamos mais debaixo da maldição da lei. Essa é boa, né? Então quer dizer, não estamos mais debaixo da maldição da lei, que provavelmente eles estavam falando naquela igreja em Pérgamo. A maldição da lei acabou, então libertinagem. E olha só, João a gente falou até no podcast passado a respeito de Esmirna. João teve um discípulo muito famoso chamado Policarpo. Esse Policarpo teve um outro discípulo chamado Irineu. E Irineu disse que os nicolaítas, eles praticavam essa indulgência desenfreada. O que é isso? Essa vida relaxadona, que você admite os pecados e deixa,
faz vista grossa. Você anula a situação, né? Essa indulgência você tá anulando a coisa. E aí um outro discípulo aí de Irineu, porque vai de discípulo para discípulo o negócio, né? Falou que eles eram gnósticos, ou seja, aquele povo que justificava, não, mas a matéria, o corpo é ruim, Jesus está interessado na nossa alma. Não, Jesus está interessado em tudo, a ressurreição é dos corpos, inclusive. E muita gente hoje acredita que Jesus veio e anulou o Antigo Testamento. Tem gente que pensa nisso, que os mandamentos do Antigo Testamento não são mais válidos. Aliás, como você estava dizendo, né, na tal conferência, que também teve dessa ideia de atualizar a Bíblia, eu recentemente aí num podcast um pastor falando que entre os textos bíblicos e Jesus, ele fica com Jesus. Mas de onde que ele conhece Jesus se não é pela Bíblia? Então, né? Isso é doutrina de nicolaíta, digamos assim. É o camarada que vai gerando indulgências, dizendo, não, esse texto é muito radical. Você ainda está apegado ao texto, ao literalismo. Você é literalista. E põe a gente como fundamentalista. Tem um fundamentalismo que é ruim, sim, tá, irmãos? Mas o bom fundamentalismo é aquele que entende que o fundamento é a palavra de Deus e não a tradição dos homens, tá? O mau fundamentalismo é aquele que a tradição dos homens se sobrepõe à palavra de Deus. E isso nunca deve acontecer. E isso tem tanto em meio católico quanto protestante. Sim. Tá? Agora, literalismo que eles nos criticam é como se nós ainda estamos baseados na ética e na moral que está escrita nos textos. E nós estamos. E isso não caduca. Os mandamentos da palavra de Deus continuam eternamente, porque é o coração de Deus. É a vontade dele. Exato. Tem coisas, claro, todo o sistema sacrificial, a gente não precisa fazer, tudo isso se cumpriu em Cristo, mas tudo aquilo que é a moral, o espírito da lei, prevalece e permanece ainda. Agora, é interessante como Jesus encerra aqui, dizendo para eles. Ele fala para todo mundo, gente, se arrependam, tá? Porque senão eu vou vir, na minha diz, subitamente até você e lutarei contra eles. Veja, Jesus não está dizendo que vai lutar contra a igreja. É contra esses líderes. É contra esse povo que está levando a igreja a ter comportamento inadequado. Jesus não põe todo mundo no mesmo saco, diz, não, vocês estão sendo tolerantes com eles, então, não, mas eu quero, vocês que estão sendo tolerantes aí, se arrependam disso aí, vocês que estão praticando isso daí, se arrependam, porque senão eu vou vir contra vocês que estão praticando e vou lutar com a minha espada de 2 gumes. Gente, é com essa palavra que Jesus vai nos confrontar para o julgamento. Então, qualquer pessoa que relativize a palavra de Deus vai ter que enfrentar essa espada de 2 gumes quando se apresentar diante do Senhor. E esse julgamento já está começando hoje. Exatamente. Que a igreja de Cristo passa pelo julgamento primeiro. Tá? Irmãos, eu sei que hoje parece que a gente está falando coisas assim de uma forma muito veemente, muito contundente, mas é muito sério. É muito sério. A gente não pode brincar com essas coisas que estão acontecendo na igreja de Cristo, e não é só aqui no Brasil, é no mundo. A gente pode testemunhar da nossa própria experiência de vida, de cristianismo, de quantas pessoas insistiram em viver como líder, influente, vivendo em pecado, ensinando as pessoas a um caminho que é duplo, né, ou dúbio, ou, vamos lá, relativizar, que a história não foi bem até um tempo, né? Chegou uma hora que Jesus ele começou a mudar o resultado das coisas como estava acontecendo. Porque, olha, gente, eu vou te dizer uma coisa, Jesus é muito paciente. Veja, ele sabia que tudo isso aqui estava acontecendo. Ele não desceu um raio naquelas pessoas na mesma hora. E muitas vezes, por Jesus não nos punir na hora que a gente está cometendo ou na hora que a gente está ali no meio do pecado, a gente acha que está tudo bem. Não, é que tem o tempo certo do confronto.
Exatamente. Então, por um tempo, você prospera enquanto anda no mal, mas é fruto da graça e da misericórdia do Senhor Jesus te dizendo, se arrepende, não brinque com o pecado, se arrependa, porque uma hora as consequências vão te achar. E agora o que ele fala para o vencedor? Aí vem uma palavra que eu acho interessante, porque ela é diferente. Ele diz assim, né? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor eu vou dar o maná escondido. Também é a história do Antigo Testamento. Mas e diz mais, né? Vai dar uma pedrinha branca com um novo nome e que ninguém sabe. Maná é sustento, tá, gente? Maná é o que Jesus diz lá, o apóstolo João registrou no Evangelho, né? Que ele diz, eu sou o pão da vida que desceu do céu, né? Moisés deu o maná para vocês, o pão para vocês, né? Na verdade, não foi Moisés, Jesus disse, foi meu pai que deu o pão para vocês. E eu sou o pão, né? Eu sou o pão que veio do céu. Então, no final, o que ele está dizendo? O vencedor vai ser sustentado toda a vida por Jesus, né? Vai ter todos os recursos, porque o que alimenta o vencedor é justamente a confiança que ele tem no mestre dele. Então ele continua caminhando, ele continua vivendo com todas as lutas da vida, com todos os atropelos, com todas as dificuldades, com o culto a seja lá quem for, e pessoas que adoram seja lá quem for, falando na cara dele que ele não é um bom cristão, porque se ele gosta do Deus dele, ele deveria tolerar todos os deuses. Agora eu estou entrando num outro aspecto aqui desse texto que a gente precisa analisar. Porque o que acontecia nessa cidade, que é justamente aonde foi aberto o primeiro templo ao imperador, é que havia uma forçação de barra para que os cristãos, e provavelmente por isso aqui que Antipas foi morto, que eles adorassem também outros deuses. Então o problema não era ser cristão, mas por que eles não adoravam outros deuses? Por que eles eram intolerantes? César, pelo menos César. Aliás, tem uma história interessante, né? Porque que contam com relação a alguns cristãos que foram ameaçados, que provavelmente Antipas foi assim, que bastava diante de um procônsul a pessoa chegar e dizer assim, tá, tudo bem, o que eu tenho que fazer? Você pega as migalhas de um incenso e joga ali na fogueirinha e diz assim, César é o Senhor. E tá tudo certo, pode ir para casa. Mas quando o camarada escuta isso, diz, não, eu declarei no meu batismo, eu disse que Jesus era o Senhor. Agora eu não vou dizer que César é o Senhor, eu não vou dizer que Júpiter é o Senhor, ou que Zeus é o Senhor, ou que Mercúrio é o Senhor. Eu não vou dizer nada. Nem Diana, nem ninguém. É Jesus o Senhor. Aí vem a chuva de críticas. E o mais engraçado é que, segundo a história, os próprios judeus ali na região, que não tinham aceitado Jesus, eles tinham uma certa liberdade porque havia um acordo entre Roma e Israel que eles poderiam adorar só o Senhor, ao seu Deus. Né? E eles não precisariam adorar os deuses do império. Mas eles então faziam o quê? Eles acusavam os cristãos diante das autoridades. Uhum. Né? Então, por isso que provavelmente ali também é chamado de trono de Satanás. O problema, irmão, não é você ser cristão. É você ser só cristão. Por que você não cede um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho... É isso. O problema não era ser cristão. Hoje, o problema não é ser cristão. O problema é ser exclusivamente adorador do Cristo da Bíblia. Do Cristo da Bíblia. Sim, e quando a gente fala que certas religiões, ela, né, fala de Jesus, mas não é exclusiva para Jesus, e isso não serve para o cristianismo, tem gente que se ofende, né? E eu entendo por que se ofende. Porque ela tem a crença que o que importa são os princípios, os valores. Mas não, a gente tem que entender que no cristianismo sempre o que importa é Jesus, porque não é só o Deus dos princípios. É Ele que transforma o homem, é Ele que muda o coração do homem. Caso contrário, o homem pode tentar ter uma ética, mas a natureza dele é uma natureza contrária a Deus. É isso.
Tá, e essa recompensa aí da questão da pedrinha, que é intrigante. O que é essa pedrinha? Então, essa pedrinha branca, a gente não sabe o que é, mas supõe-se que tem alguma coisa a ver com a questão dos banquetes imperiais, que as pessoas recebiam uma pedra de mármore com o nome delas gravado, que era, então, o passe de entrada. Sim, né? Convite VIP. Isso, convite VIP para os banquetes imperiais. Então, crê-se que seja isso. Agora, é interessante que Jesus disse que o nome que vai estar gravado ali é secreto. Só a pessoa conhece. O que é isso, irmão? Não sei, é a tua senha. Você não vai revelar para mim, eu não vou revelar a minha para você. É isso aí. Nós vamos entrar no céu com senha. Quem vai dar a senha é Jesus. Exatamente. Né? Mas é um novo nome, né? É um novo nome. E o nome significa alguma coisa, né? É que nós, aqui no Brasil, damos o nome pela beleza da sonoridade. Então, nome Cláudia é bonito. Tiago, eu gosto do som do Tiago. Mas às vezes não sabe o que significa o nome, né? Porque todo nome tem um significado. Principalmente para judeu, nome tem tudo a ver. Então, eles vão escolher nomes, coisas que sejam quase que declarações proféticas sobre a vida dos filhos. Exatamente. Mas e aí, irmão? O que você achou isso do nosso debate de hoje aqui? Nós trouxemos coisas polêmicas, a gente está tocando o dedo em algumas feridas. Como é que você se sente sabendo dessas coisas? Você tem ouvido mais casos de pessoas que estão relativizando também? Tem outras que vão para o outro lado, que elas são fiscais de moda dentro da igreja, elas vão ficar vendo como as irmãs se vestem ou não se vestem. Aí é o outro extremo do exagero. Não é para isso que a Bíblia serve. Tá? A Bíblia fala de decência, de modéstia, de não sei o que. Não é para um ficar ditando norma de como o outro deve fazer. Agora, tem algumas coisas que ofendem a Cristo, né? Sim. E a gente tem que pensar assim, pode parecer polêmico, um pouquinho pesado, mas Jesus está chamando a atenção. Graças a Deus que ele está chamando a atenção. Polêmico e pesado. Ou seja, isso é proveito. A gente já falou, a mensagem do Apocalipse é uma mensagem para a gente refletir, é uma mensagem para a igreja. Ela serve como se fosse uma epístola aqui, e que ela está falando para os dias de hoje. A gente tem que aproveitar Jesus comunicando com a gente. Existe alguma questão que você está se envolvendo, que você está relativizando com relação a como deveria andar com Jesus? Existe alguma situação que você percebe na sua liderança, ou você como líder está sendo uma influência que não é positiva? Existe alguma situação dentro do ambiente que você vive que você diz, olha, isso aqui é uma vergonha para o evangelho. Então é hora de você ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí, irmão, deixa aí no comentário o que você achou a respeito disso, o que Deus falou no teu coração. Queremos agradecer a todo mundo que curtiu, todo mundo que assistiu, todo mundo que comentou. Nós pedimos, né, comentários para ajudar a plataforma, para ajudar o YouTube a entender que esse conteúdo é interessante e indicar o nosso conteúdo. Isso. E no último podcast nosso, teve comentários bons e pessoal participando. Isso impulsionou. Para isso nós é muito legal. É estimulante também. Com certeza. Né? E vai alcançar pessoas com a mensagem, porque a plataforma vai sugerir. E agradecemos também, né, pessoal que está nos dando suporte financeira, inclusive, doações. E queremos dizer que você quiser qualquer quantidade, porque tem gente que está doando pouquinho, tem gente que está doando até uma quantidade abençoadora. Que a gente sabe que é sacrifício. Mas você pode ter certeza que a gente, né, vai aplicar isso aqui. Honrar a tua oferta, irmão. E Deus vai continuar abençoando. E a gente agradece aí, porque você é nosso parceiro nesse sentido. Isso, o Pix para doação vai estar na descrição no YouTube e também no Spotify, beleza? Gente, muito obrigada mesmo por terem ficado conosco. Nós estamos aqui gravando à noite, né? Então eu ia dizer mais essa noite, mas eu não sei que horas que você vai assistir. Mais esse tempo aqui estudando a palavra de Deus. E a nossa oração é que tenha sido tremendamente abençoador e desafiador para a tua vida. E, irmão, amém. Tá em pecado? Arrepende, volta. Jesus está te dando chance, tá? Deus abençoe todo mundo. Até mais. Tchau, tchau.